Olá, amigos, estudo a lição número 5, a parte de terça-feira, como podemos sair do poço das dívidas. Um pastor estava para entrar no púlpito, mas uma irmã chegou apressadamente e disse: pastor, preciso conversar com o senhor. Ela estava desesperada e disse: pastor, meu marido está desempregado, não temos emprego, estamos cheios de dívida, o aluguel está atrasado, o dono da casa disse que se eu não pagar o aluguel em 10 dias, ele vai me despejar junto com a minha família. Eu não sei o que eu faço, parece que Deus esqueceu de mim, pastor, o que eu faço? O pastor, atrasado para entrar no púlpito, disse: irmã, faz o seguinte, briga com Deus, irmã, mas não se afasta dele, faz como Jacó, segura no braço dele, não deixa Deus de forma nenhuma, ele vai te ajudar a sair desse problema. E o pastor entrou então para pregar. Depois de alguns meses, o pastor conversou com essa irmã, ela havia solucionado o problema porque se apegou com Deus. Essa é a premissa principal. Pessoas se apegar com Deus, prometer ser fiel a Deus no dízimo, e Deus vai colocar as bênçãos para ajudar a vida da pessoa. Se você se empenha para vencer suas dívidas, como Jacó fez, para quitar a dívida com seu sogro, olha, Deus vai abençoar. O Jacó disse: Senhor, se o Senhor me ajudar, eu de tudo que eu ganhar vou te dar o dízimo. Jacó trabalhou 14 anos para Labão. Era uma dívida enorme pelas duas moças com as quais havia se casado. Ele não tinha praticamente salário. Depois que começou um salário, ele viu a bênção de Deus sobre a sua vida. Então, aqueles que se propõem a quitar suas dívidas podem acreditar. Se a dívida é como uma lepra, então é preciso uma cura. E a cura nem sempre ela é satisfatória para as pessoas. Tomar um remédio para uma doença nem sempre é boa. Quando eu era pequeno, tomava um remédio horrível. Meu pai me dava, ele me dava com um cinturão na mão, segurando o cinturão, disse: Gilberto, toma o remédio. Eu dizia: eu não consigo. Se não tomar, toma uma surra. Aí eu tinha que tomar na barra. Não era agradável, mas foi bom. Sarou as doenças verminosas que eu tinha quando era pequeno. Então, muitas vezes, para a gente sarar das dívidas, é preciso tomar um remédio que muitas vezes não é muito agradável. Pergunta 4 é: como podemos nos tornar escravos de quem tomamos emprestado? Salomão diz o seguinte, em Provérbios 22, verso 7, o rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. No tempo de Israel, as pessoas se endividavam tanto que se davam como escravos para pagar uma dívida. Ainda bem que Deus criou o ano do jubileu, onde todo mundo era perdoado, mas era uma situação desagradável. A pessoa devia tanto que se entregava como escravo para o credor. Então, para a pergunta, como podemos nos tornar escravos daquele que nos empresta? Resposta: o sentido do texto de Salomão é que nós temos que trabalhar um pouco mais para quitar uma dívida grande. E muitas vezes essa dívida nos faz perder a paz e até mesmo a paz familiar, porque a pessoa fica num desespero de pagar a dívida e acaba transtornando todo o ambiente familiar. Por isso Salomão diz: aquele que toma emprestado é escravo daquele que empresta. Muitas pessoas, para quitar suas dívidas, pegam empréstimos ou usam limites com juros altíssimos, ou caem nas mãos de agiota, e assim a situação fica pior do que estava. Um valor multiplicado por uma taxa de juros exorbitantes, a pessoa não consegue pagar. Imagine, uma pessoa pega R$1.000 para pagar 30% de juros. Ele deve 1.300. Então, quando chega num certo período, ele não tem 1.300. Porque ele usou para pagar as contas dele. Como é que ele vai arrumar mais dinheiro se ele estava devendo? Então, a situação assim, é o chamado cavar um buraco na areia. A pessoa não termina nunca, não chega nunca no fim. Por isso, em primeiro lugar, a pessoa tem que fazer um plano com Deus, prometendo ser fiel a Deus, nos dízimos das ofertas, mesmo pouquinho. E Deus vai colocar a mão e abençoar. Em seguida, a pessoa tem que seguir 3 passos importantes para vencer a dívida. Primeiro passo: suspenda novas dívidas. Congele o cartão de crédito, por mais necessário que pareça ser. Não gaste dinheiro à toa. Se receber um valor inesperado, guarde para pagar a dívida. Não saia gastando como uma pessoa desesperada. Oh, chegou o dinheiro, agora eu vou comprar aquele que eu estava precisando, agora eu vou comprar aquele notebook, agora eu vou comprar aquele celular. Às vezes a pessoa não está precisando naquele momento e vai gastar um dinheiro que chegou de forma inesperada. Então, o primeiro ponto é: suspenda novas dívidas. Segundo ponto: faça um pacto com Deus, prometendo a Ele que fará tudo para quitar as dívidas. Isso é importante. Terceiro passo: faça uma relação de suas dívidas, das maiores até as menores, e comece a pagar as menores. Você vai ver que depois de pouco tempo, ao pagar uma menor, vai sobrar um pouquinho de dinheiro, paga a outra, até chegar no final. Demora um pouquinho de tempo, mas é como tomar um remédio. Muitas vezes demora para sarar, mas
chega-se no processo de cura, tá? Por isso que a pessoa tem que fazer essa parte prática, que é relacionar todas as suas dívidas para ter conhecimento do que onde a pessoa está pisando. Às vezes, a pessoa muitas vezes não faz uma relação de suas dívidas, então quando chega um dinheiro a pessoa pensa que está tudo na boa, vai gastar, vai em restaurante caro, entendeu? Tem que parar de sair, por exemplo, um pouco fora, sábado à noite ou nos domingos, tem que diminuir a questão de gastos que pede pelo telefone. Isso tudo diminui assim, a quantidade de dívidas da pessoa. E sobra um pouquinho mais de dinheiro para quitar a dívida, porque é isso que dá sossego para a pessoa. A pessoa conseguir pagar a conta de luz, a conta de água e outras prioridades que tem, como impostos e assim por diante. Então, isso é importante. Ellen White diz o seguinte, Conselho sobre Mordomia, página 258, ela diz o seguinte: alguns pensam que Deus nada pode exigir deles enquanto eles estiverem com suas dívidas, enquanto suas dívidas não estiverem pagas. Algumas pessoas pensam que Deus não vai exigir nada deles enquanto eles estiverem com suas dívidas em aberto. Aí é que eles se enganam, diz Ellen White. Deixam de dar a Deus o que lhes pertence. Devem todos levar ao Senhor uma oferta agradável. Os que têm dívidas devem retirar a quantia que devem do que possuem e dar uma parte proporcional do restante a Deus. Então a pessoa recebeu um dinheiro, tira a parte de Deus e daquilo que sobra paga as dívidas. A pessoa vai ser abençoada por Deus, porque Deus está sendo colocado em primeiro lugar. É isso que a Ellen White está fazendo. Deus exige de nós fidelidade, mesmo quando estamos com dívida. Por isso o imperador Alexandre entrou disfarçado no acampamento dos seus soldados para conhecer mais a vida dos seus soldados. Ele viu uma tenda iluminada, ele olhou, tinha um rapaz dormindo, assim, encostado assim numa espécie de escrivaninha. Ele entrou devagarinho e o moço tinha relacionado suas dívidas de jogo e do lado estava um revólver. E estava escrito: quem pagará essa dívida? Então o imperador, Alexandre, percebeu que aquele moço ele ia se suicidar, porque ele não tinha como pagar aquelas dívidas. O imperador pegou a caneta e escreveu embaixo: o imperador te ajudará, me procure. Foi aí que esse moço conseguiu sair do problema. O imperador fez um plano com ele para que ele pudesse saldar a dívida através de um novo trabalho. E assim, esse moço saiu da dívida sem tirar a vida. Quando nós estivermos com dívida, devemos procurar Deus. Deus está dizendo para a gente: eu te ajudarei. Então isso é muito importante. Pensemos primeiro em dar a Deus o primeiro lugar, porque Ele é a pessoa mais importante da nossa vida. Se seguirmos os passos descritos no estudo dessa lição de hoje, com a ajuda divina, em pouco tempo as coisas se resolverão. E nós poderemos sorrir outra vez e adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Deus abençoe a todos a conseguir pagar suas dívidas e sorrir para a vida e ter condições de ter um bom relacionamento. Obrigado, Senhor, porque o Senhor sempre nos orienta. O Senhor ajudou Jacó a superar uma dívida imensa. Pode nos ajudar também a superarmos nossas dívidas. Nos dê perseverança, Senhor. Nos dê, consciência de que precisamos, primeiramente, suspender novas dívidas. Precisamos fazer um pacto com o Senhor e precisamos relacionar nossas dívidas para começar a quitá-las. Abençoa-nos. Em nome de Jesus. Amém. Beijo no coração. Tenha uma excelente terça-feira na presença do Senhor.